Olá, pessoal! Dica de hoje, auxílio acidente, hein? Benefício previdenciário, pago para quem? Todos os segurados que tenham, então, em razão de um acidente de qualquer natureza, uma sequela que resulte o quê? Implique em redução ou limitação da capacidade para o trabalho. Esse benefício, ele é essencial a gente conhecer principalmente o quê? O anexo 3 do Decreto 3.048 de 99. Por quê? Ele vai trazer exemplificativamente algumas hipóteses que dão direito ao auxílio acidente. Então, pessoas que tenham aí problema, né, aparelho de fonação, aparelho visual e várias perdas de membro, também gera direito ao auxílio acidente. E um deles que eu vou dizer para você hoje, dano estético, gente, dependendo do dano, se for de médio ou grau máximo, pode gerar também direito ao auxílio acidente. Então, aquelas deformações, né, perda de membro, também até perda de dente, quando não tem como o segurado pôr uma prótese ou qualquer coisa assim, também pode gerar direito ao auxílio acidente. Então, ele é um benefício pago de forma indenizatória, então, para o segurado. Então, fique de olho. Anexo 3 vai trazer algumas hipóteses de forma exemplificativa. Mas é claro que a gente pode enquadrar aí em outras hipóteses não previstas, então, no anexo 3 do Decreto 3.048 de 99. Essa foi uma dica e eu espero você, ó, com muito mais dica. Eu sou Legale, e você? Vem para o Legale, hein? Pós-graduação, começando agora, setembro, hein? Espero você. Tchau, tchau, hein? E até a próxima. Fala, galera! Vamos lá começar hoje a aula de nivelamento. Vamos continuar, então, e terminar aí, né, falando de benefícios por incapacidade, do último, então, benefício previdenciário, que é o auxílio acidente. Esse benefício, ele é pago, né, em razão do quê? De sequelas resultantes de um acidente de qualquer natureza. Então, essa sequela que implique redução ou limitação na capacidade de trabalho, gera direito a esse benefício. E ele vai ser pago, então, no valor de 50% do salário de benefício. E esse benefício ele pode ser acumulado junto com a remuneração, né, do segurado, e, inclusive, com outros benefícios. Só não vai poder ser acumulado aí com a aposentadoria, que nós vamos ver um pouquinho disso hoje. Tá? Então, onde está a previsão legal do auxílio acidente? A gente encontra essa previsão legal lá na Lei de Benefícios, que é a Lei 8.213, de 91, no artigo 86. Também a disposição está no decreto, que é o Regulamento da Previdência Social, que é o Decreto 3.048, de 99, nos artigos 104, tá? E na IN também. IN é a Instrução Normativa, número 77, de 2015, está lá no artigo 333 e seguintes, então, da IN. Tá? É muito importante que a gente entenda o que é o auxílio acidente, entenda também o conceito dele. Então, é isso que nós vamos ver hoje. O que é, né, onde encontrar situações que podem dar direito ao auxílio acidente também. Né, a previsão legal está lá no anexo 3 do Decreto 3.048. Ele traz um rol de forma exemplificativa de quais situações que ensejam o auxílio acidente. Então, é importante a gente conhecer por quê. Às vezes, o segurado chega ao escritório e a gente não conhece as hipóteses que dão direito. E nós acabamos o quê? Deixando de lado pelo desconhecimento. Então, é importante a gente saber essas hipóteses previstas lá, e é óbvio que esse rol aqui não é taxativo, ele é exemplificativo. Então, se ocorrer qualquer circunstância que gere uma limitação no trabalho daquele segurado em razão de uma sequela, vai gerar direito ao auxílio acidente. Mas é importante que, se o cliente possui alguma daquelas características determinadas no anexo 3, né, em razão de uma sequela que resulte limitação no seu trabalho, então não basta que essa pessoa tenha essa sequela. Essa sequela tem que implicar em redução na capacidade de trabalho. Então, é isso que a gente tem que fazer, né, essa análise, esse contraponto aí, o que está na regra e a situação real do segurado. Tá? Então, nós vamos verificar essas hipóteses. Até porque, gente, até deformação, né, dando um dano estético que gere uma deformação de grau médio
e de grau máximo, pode gerar também direito ao auxílio acidente. Aparelho de fonação, aparelho visual. Então, sérias situações aí que podem gerar o direito. Então, bora conhecer, hein? Tá? Então, olha só. O auxílio acidente ele tem cunho indenitário. Sendo assim, galera, ele pode ser inferior ao salário mínimo, tá? Então, se você verificar que a pessoa recebe o auxílio acidente, ele é inferior ao salário mínimo, está correto, tá? Não está errado. Por quê? Todos os demais benefícios têm que ter preservado pelo menos o valor do salário mínimo, está lá na Constituição Federal, no artigo 201, no parágrafo 2º. Agora, o auxílio acidente ele é essa exceção. Por quê? Ele é complementativo de remuneração. Ele não substitui. Então, os benefícios por incapacidade que nós já vimos, que é a invalidez e o auxílio-doença, eles substituem a remuneração. Por isso que eles não podem ser inferiores. Já o auxílio-acidente, não. Na verdade, eu garanto que o auxílio-acidente seja pago como indenização, porque aquele segurado, por exemplo, que não tinha aquela sequela e passou a ter aquela sequela, ele vai ter o quê no trabalho? Ele vai ter uma competição mais acirrada, não é? Porque ele vai demandar de mais esforço para poder realizar aquela atividade que ele tinha. Se eu for comparar 2 segurados, um que tem a sequela e outro que não, qual deles vai ter mais chance de alçar em um melhor espaço no local de trabalho? Aquele que não tem. Então, ele vem para suprir, né, essa necessidade, aí, essa complementação no salário do segurado. Né? Então, recebe o salário, mais o auxílio-acidente. E aí eu deixo uma dica importante para vocês. Galera, tomem cuidado. Por quê? O auxílio-acidente, antigamente, ele era vitalício. Então, antes de 97, né, até a Lei 9.528 de 97, que alterou essa situação, ele era vitalício. A partir dessa lei, ele passou a integrar o salário de contribuição e não poder mais cumular com a aposentadoria. Então, um cuidado que a gente tem que ter. Por quê? Tem pessoas que têm auxílio-acidente num valor alto, num valor bom. E quando vai se aposentar, o que acontece? Esse benefício ele é cessado, e ele tem que compor a renda do cálculo do benefício de aposentadoria. O que acontece? Eu já vi situações de alunos que fizeram justamente o pedido de aposentadoria, a aposentadoria foi concedida e o benefício de auxílio-acidente foi cessado. E aí, o que se verificou? Que o benefício de aposentadoria era menor do que o valor do auxílio-acidente. Então, tomem cuidado. Vai ingressar com ação, façam cálculo do valor do benefício. Por quê? Depois que você pediu a concessão do benefício, tem como você voltar atrás e falar, não, juiz, você me concedeu o benefício, você me deu o benefício, eu não quero mais? Então, tomem cuidado, a gente tem que fazer cálculo. Toda ação de concessão, eu preparo a minha ação, já entro com o cálculo pronto, até por conta do valor da causa. Então, tomem cuidado nessa situação aqui. Então, são esses temas que a gente vai abordar hoje. Então, basicamente, aqui que vocês precisam saber. O auxílio-acidente, então, antes da Lei 9.528 de 97, poderia cumular com a aposentadoria. Então, o segurado fazia o quê? Recebia a aposentadoria e continuava com o auxílio-acidente para o resto da vida. Ok? Beleza. Eu disse para vocês que ele era vitalício, não era? Então, se ele era vitalício, existe a discussão do quê? Do direito adquirido. Veio uma lei e diz que não era possível mais cumular. Essa Lei 9.528 de 97 estabeleceu que esse valor de auxílio-acidente compõe a renda, né, do salário de contribuição. Então, olha só, se a pessoa recebe lá, no mês, auferiu de renda R$2.000 e recebeu um auxílio-acidente no valor de R$1.000, o salário de contribuição dessa pessoa vai ser composto por R$2.000 mais R$1.000, auxílio-acidente mais salário, mais remuneração. Salário de contribuição, R$3.000. Então, para quem está depois, a gente tem que olhar também se o INSS computou o salário de contribuição, essa soma do auxílio-acidente mais a remuneração. Tá? Agora, para aquele que estava antes, né,
eu tenho como brigar pelo direito adquirido. Embora vocês precisam saber que o STJ tem posicionamento de que o auxílio acidente e a aposentadoria, elas podem ser cumuladas quando ambos os benefícios foram anteriores a essa Lei 9.528 de 97. Tá? Embora ainda a gente tenha discussão no Supremo Tribunal Federal para verificar o quê? A questão do direito adquirido, e para aquele que já tinha o benefício antes de 97 e era vitalício, que ele possa acumular a aposentadoria mais o auxílio acidente. Então, há uma discussão grande. O STJ já tem posicionamento negativo nesse sentido, mas no STF ainda é possível tentar reverter essa situação. Mas é o que vocês precisam saber, porque é o que vale atualmente. Tá bom? Então, muito bem. O que vocês precisam saber mais? Auxílio acidente. Ele vai dar direito, então, a essa indenização de 50%. A gente tem uma exceção, então. Então, o que a gente tem que observar? Qualquer sequela que resulte, então, na capacidade parcial para o trabalho, gere uma limitação, uma redução, gera direito ao auxílio acidente. Agora, tem uma exceção, que é a perda auditiva. A perda auditiva só vai ser geradora de auxílio acidente quando ela for resultante de acidente do trabalho, ou doença profissional, doença do trabalho, conforme nós vimos. Se for gerada por uma questão não envolvendo o trabalho, ela não gera o auxílio acidente. Então, é assim, o artigo 86 ele é bem claro. Ele fala que só a perda auditiva induzida por ruído ocupacional gera direito ao auxílio. E a perda auditiva ela também tem que gerar reflexo na atividade do segurado. Tá certo? Agora, vamos supor, o segurado estava num show de rock. Soltaram lá uma bombinha perto do ouvido dele, perdeu a audição. Ele tem alguma causa com o trabalho dele? Não tem, ele estava no show de rock, no descanso dele, longe do trabalho, não tem nada a ver com o trabalho. Essa perda auditiva, mesmo que gere consequência, sequela para o trabalho dele, não vai gerar direito ao auxílio acidente. Então, essa é a única exceção. Toda e qualquer outra, né, causa relacionada não com o trabalho, que gere, então, essa sequela e gere redução ou limitação na capacidade de trabalho, gera direito ao auxílio acidente. Tá? Então, guardem aí essa exceção, que vai ser importante para vocês. Vou passar aqui para a gente dar sequência. Então, olha só. O que fala o artigo 86? O auxílio acidente será concedido como indenização ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. Então, essa sequela vai ter que gerar o quê? Uma incapacidade para o trabalho que ele habitualmente exerce. E outra coisa que a gente tem que olhar aqui, o auxílio acidente, ele só vai nascer quando a lesão estiver consolidada. Então, o que é comum? É muito comum o segurado ele sair em auxílio-doença e depois, quando cessar esse auxílio-doença, nascer esse direito ao auxílio-acidente. Então, por exemplo, vamos supor que uma pessoa tenha sofrido um acidente de carro e sofra um grave acidente, fique internada por 2 meses em coma. Ok? Nesse acidente, essa pessoa perdeu membros aí, vamos supor, os membros, 2 pernas. Ok? Essa pessoa, nesse período que ela ficou incapaz de forma total internada, vai gerar o direito ao quê? A um auxílio-doença, porque a incapacidade ela é total e temporária. Então, nesse caso, quando as sequelas se consolidarem, eu vou observar que, vamos supor que ele era motorista. Ele não precisa do pé para dirigir, né? Para acionar a embreagem, acelerador? Precisa. Ele vai poder exercer aquela mesma atividade que ele habitualmente exercia? Não. Então, mas pode ser que ele possa exercer uma outra atividade? Pode. Então, capacidade parcial para o trabalho. Ok. Então, quando essa sequela se consolidou,
cessa o auxílio-doença. E assim, na sua sequência, nasce o direito ao auxílio-acidente. Então, a gente até brinca, né, e fala que o auxílio-acidente é um benefício consequência. Então, ele vem na sequência também do auxílio-doença. Então, cessado o auxílio-doença, no dia seguinte deveria nascer o quê? O auxílio-acidente. O que a gente verifica na prática? O auxílio-acidente sequer tem agendamento próprio. Então, é muito comum o INSS cessar o auxílio-doença e nem conceder o auxílio-acidente. O que a gente tem que verificar? Que fazer essa comprovação de que resultou em sequela e isso afetou a atividade do segurado, aquela atividade habitual que ele exercia. E, nesse ponto, pedir, então, auxílio-acidente a partir da cessação do auxílio-doença. Tá? Então, essa é a regra. Via de regra, ele é precedido, né? Ele é posterior ao auxílio-doença. Então, o auxílio-doença é anterior a ele. Tá? Então, é isso que vocês têm que verificar. Se essa pessoa tem direito. Então, pode ser que ela possa voltar a exercer a atividade, né? Mas ela vai ter uma sequela, uma redução. Ou vai exigir dela o quê? Um maior esforço físico, né? Naquela atividade que atualmente ela exercia. Então, olha só, aqui é importante, o artigo 334 da IN 77. O que ele vem falando? Isso aqui é a leitura da IN. Então, é o próprio INSS. Ele vem falando que essas lesões, né, decorrentes de acidente de qualquer natureza, que resultem em sequelas definitivas, então, a sequela ela tem que ser definitiva para gerar o direito aqui. Tem as opções lá exemplificativas, né? Algumas opções ele traz escrito, exemplificado no anexo 3. E olha só que ele fala, que essas reduções têm que implicar no quê? Numa redução da capacidade para o trabalho, que habitualmente exercia, ou também redução da capacidade para o trabalho, para a atividade que ele habitualmente exercia, mas que exige o quê? Maior esforço para o desempenho da mesma atividade à época do acidente. Então, é muito comum o INSS falar o quê? Ah, nego o benefício porque o segurado pode exercer a mesma atividade. Ok, ele pode mesmo exercer a mesma atividade, mas ele implica o quê? Um maior esforço. Então, vamos supor uma pessoa que seja motorista e teve um encurtamento da perna, tá? Superior a 4 centímetros. A perna dela vai ficar menor. Pode ser que ela consiga alcançar lá e dirigir? Sim, mas isso não vai implicar no maior desgaste físico, no maior esforço físico desse segurado? Vai. Então, gera direito ao auxílio-acidente. E por que eu trouxe a redação para vocês da IN? Porque aqui é a instrução normativa deles, não tem como negar. Essa hipótese está aqui, ó, prevendo. Então, verifique, o segurado teve uma redução e pode retornar à mesma atividade depois de consolidada a lesão. Mas isso implicou numa redução ou no maior esforço que ele tenha que exigir, né, que ele tenha que fazer e exija dele esse maior esforço, gera direito ao auxílio-acidente. Então, não tem o que falar. Está aqui, ó, artigo 334, inciso 2 da IN. Também, se a impossibilidade do desempenho da atividade que exercia à época do acidente, ou ainda que permita o desempenho de outra, independentemente de processo de reabilitação profissional. Então, pode ser que aquele segurado ele possa voltar a exercer uma outra atividade, mas não aquela que ele exercia antes da sequela. Então, o que acontece? Gera direito ao auxílio-acidente também. Isso aqui também gera problema. Por quê? Na verdade, quem tem que falar que o segurado pode ou não voltar para a mesma atividade é o INSS. Em tese, ele não fala nada. Ele cessa o auxílio-doença e acabou. Se eu nem tenho agendamento para auxílio-acidente, qual seria a regra? Verificar quando da cessação do auxílio-doença, se o segurado tem direito ao auxílio-acidente. Essa deveria ser o quê? De praxe, né? Então, cessa o auxílio-doença, chamo o segurado para a perícia e verifico se ele tem alguma sequela. E se aquela sequela implica em alguma redução ou limitação da capacidade dele para o trabalho, né? Então, essa seria a regra. E aqui está falando, independentemente de reabilitação, pode ser concedido o auxílio-acidente. Então, ele não precisa passar por um processo de reabilitação. Já identificando que ele pode voltar a trabalhar e existe essa sequela, o INSS deveria conceder o auxílio-acidente. Mas, na regra, não é o que acontece. Então, o que a gente pode fazer? Dentro do próprio processo de auxílio-doença,
requerer o auxílio acidente também. Tá? Então, essa é a redação aqui dada pela IN. E aqui o que é importante a gente falar? Esse benefício previdenciário, ele gera um efeito, que é a manutenção da qualidade de segurado. Pode ser que o segurado, depois de resultar nessa sequela, ele não volte a trabalhar e ele fique recebendo só auxílio acidente. E esse auxílio acidente, ele é benefício previdenciário. Se ele é benefício previdenciário, ele mantém a qualidade de segurado. Então, aquele segurado que está recebendo auxílio acidente, ele preserva todos os seus direitos perante a Previdência Social. Tem qualidade de segurado. Então, olha só, está lá no artigo 137, inciso 1. Por quê? Ele é bem claro, ó, ele cita até o auxílio acidente, ó, sem limite de prazo para aquele que em gozo de benefício, inclusive durante o período de recebimento de auxílio acidente ou de auxílio suplementar. Então, mais claro do que o artigo 15 da Lei de Benefícios, mais claro do que o decreto 3.048 de 99, a IN já estabelece, ó, auxílio acidente, mantém o segurado na qualidade de segurado. Então, aqui é importantíssimo para vocês essa fundamentação. Muito embora o INSS não negue, né, essa qualidade de segurado aqui, nesses casos. E aqui, ó, o auxílio acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada a sua acumulação com qualquer aposentadoria. Então, está bem clara a redação da lei, não tem nem o que falar, né? É possível, então, após a cessação do auxílio-doença, a concessão desse benefício. Tá? O que é importante aqui também a gente falar? Em razão da cumulação. Se o auxílio-acidente ele for concedido e, em razão dessa sequela que gerou o benefício, resultar num agravamento pela mesma doença, pela mesma incapacidade, pela mesma sequela, cessa, suspende o pagamento, então, do auxílio-acidente e restabelece o auxílio-doença. E depois de cessado o auxílio-doença, retorna a pagar o auxílio-acidente. Agora, se o auxílio-acidente tem uma causa diferente da natureza que gerou um novo auxílio-doença, eles podem ser cumulados. Então, por exemplo, para ficar mais claro aí para vocês, o segurado teve uma sequela que acarretou na diminuição, na redução da perna dele, né, em 4 centímetros, aqui no meu exemplo. E, por força disso, essa pessoa, depois de consolidada a lesão, recebeu auxílio-acidente. O que acontece? Depois de um tempo, essa pessoa sofreu um outro acidente, certo? Um outro acidente que não tinha nada a ver com essa primeira causa. E aí o que aconteceu? Ele teve que se afastar do trabalho em razão de um auxílio-doença. Então, ele vai poder receber o auxílio-doença e o auxílio-acidente, porque as causas dos dois benefícios são diferentes. Agora, quando as causas forem as mesmas, então, tinha o auxílio-acidente, né? Em razão de um acidente da minha perna. Tive um agravamento da minha perna, sofri amputação da perna e tive que ficar em auxílio-doença, sem trabalhar. Não é a mesma causa? Se é a mesma causa, cessa o pagamento, então, suspende o pagamento do auxílio-acidente e paga auxílio-doença. Deu para entender, então? Mesma causa, cessa, nasce o outro, depois volta ao auxílio-acidente de novo. Causas diversas, eu posso acumular, receber o auxílio-doença e o auxílio-acidente. Bem fácil, né? Bem tranquilo. Aqui o que eu falei para vocês, a fundamentação está lá no artigo 528, no parágrafo 4º da IN 77. Tá? Então, anotem aí. Aqui está falando do direito adquirido. Então, a questão do direito adquirido está lá no artigo 339 da IN. Tá? Então, o que ele fala? Exatamente aquilo que eu trouxe para vocês. Se os dois benefícios foram concedidos antes de 97, né,
a aposentadoria e o auxílio-acidente, é possível o segurado cumular. Agora, quando o auxílio-acidente foi gerado antes e a aposentadoria só veio depois, sei lá, veio lá em 2000, aí não pode cumular. É isso, esse é o entendimento do INSS e do STJ. STF ainda em discussão. E aqui eu trouxe umas questõezinhas sobre benefícios acidentários, mas antes de falar dessa questão do benefício acidentário, eu quero dizer para vocês que o auxílio acidente, ele não possui carência, tá, galera? Então, nesse caso, diferentemente do que tem lá para o auxílio doença e aposentadoria por invalidez, aqui não tem carência esse benefício, tá? E aqui trazendo para vocês também uma informação complementativa. O artigo 18, parágrafo 1º da Lei de Benefícios, vai estabelecer o seguinte, que alguns segurados somente têm direito ao benefício de auxílio-acidente. Então, quem que ele excluía? Ele excluía a doméstica, que agora, pela lei complementar, também tem direito, né, pela lei. E exclui quem? O contribuinte individual. Então, o que a lei fala? O contribuinte individual não tem direito ao auxílio-acidente. Oi? Como? O parágrafo 1º fala isso, que não tem direito ao auxílio-acidente o contribuinte individual. Contudo, gente, pelo princípio da igualdade, da isonomia, que vem estabelecido lá no artigo 194, inciso 2, todos os segurados são iguais perante a lei, né? Tanto os segurados urbanos quanto rurais. Se eu tenho a mesma fonte de custeio, o contribuinte individual contribui, o doméstico contribui, empregado, avulso, facultativo, se todos eles contribuem, eles também teriam o quê? Direito, né, ao benefício por gerar uma limitação aí na sua capacidade de trabalho. Então, esse benefício já tem jurisprudência também favorável, dizendo que todos os beneficiários, todos os segurados têm direito, sim, ao recebimento do auxílio-acidente. Contudo, vocês precisam saber que o parágrafo 1º aqui fala que não tem direito. Então, o que a gente vai dar uma olhadinha agora? Depois vai ficar de tarefa de casa para vocês. Mas o que a gente vai dar uma olhada agora? No anexo 3, que vem falando sobre as questões, os quadros, que falam sobre algumas hipóteses que o próprio INSS já reconhece que dá direito ao auxílio-acidente. Então, se o seu cliente se enquadra nessas hipóteses, o que você faz? Você pede auxílio-acidente e já junta lá. Então, olha só, aparelho visual, ele vai trazer algumas situações em que gera direito. Então, ó, acuidade visual após correção igual ou inferior a 0,2 no olho acidentado. Então, isso vai gerar direito. E aí ele vai trazer algumas situações. Aqui, por exemplo, no quadro 2, ele vai trazer situações em que a sequela no aparelho auditivo gera direito. Então, por exemplo, professores, né, aliás, aqui é auditivo, não. Então, olha lá, perda da audição no ouvido acidentado. Então, vai gerar direito. E aí a gente tem que lembrar que somente a perda auditiva induzida por ruído ocupacional que gera direito. Então, as causas não relacionadas não geram direito. Tá? Aí ele vai trazer lá, ó, redução da audição em cada ouvido é avaliada pela média aritmética dos valores. Aí ele vai trazer os decibéis, vai trazer o grau de redução, tá? Que gera esse direito. E aí a gente tem o aparelho de fonação, que é, geralmente, incapacidade aí de professores. Né? Então, a perturbação da palavra em grau médio ou grau máximo, né, desde que comprovado, gera direito também ao auxílio-acidente. E aqui, ó, prejuízo estético também vai gerar. Então, em grau médio ou grau máximo, né? Então, por exemplo, pessoas que tenham aí deformidades nos crânios, face, pescoço, até perda de dentes também dá direito, desde que não haja, né, condições da pessoa colocar uma prótese. Então, essas deformações dão direito também, tá? Perda anatômica também, ó, de membro, gera. Redução de movimentos articulares também vai gerar. Perda de segmentos dos membros, né, quando há amputação. Então, aqui ele vai trazer quais situações que ele enquadra. E o quadro 6 vai trazer alterações articulares, que também geram direito ao auxílio-acidente. Então, é importante a gente conhecer.
E olha lá, quadro 7, encurtamento de membro. Toda vez que o encurtamento de membro for superior a 4 centímetros, ele vai gerar direito ao benefício. Também, redução da força ou capacidade funcional dos membros, também geram direito, e ele traz, né, que a redução da força, redução da capacidade funcional da mão, punho, antebraço, vai gerar direito. O quadro 9 fala de outros aparelhos e sistemas, né, aparelhos pulmonar, digestivo. Então, traz algumas hipóteses aí que enquadram o segurado, né, no direito de benefício de auxílio-acidente. Então, fica de lição de casa para vocês, darem uma olhada, até para conhecerem, né, e poder caracterizar as situações que aparecem no dia a dia para vocês, para recebimento desse benefício, ok? Eu agradeço a presença de vocês, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Lembrando que após graduação, as aulas, elas vão adentrar aí nesses temas que eu falei, eu só trouxe os conceitos, mais para vocês conhecerem um pouquinho do que é o auxílio-acidente, mas não deixe de assistir a aula da pós, hein, que é maravilhosa. Eu espero você na próxima nivelamento. Tchau, tchau.